Olá, bom demais estar de volta com vocês aqui no Direito Nosso Cada Dia. No último programa a gente discutiu um pouquinho a questão da tortura e como teve muita repercussão esse tema, nós resolvemos continuar um pouquinho nessa discussão. E é uma discussão interessante porque hoje existe um anteprojeto do novo Código Penal. Essa comissão se reuniu para poder eliminar muitas infrações penais que não diziam mais respeito à nossa realidade, a exemplo da Lei de Contravenções Penais. Mas o tema da tortura é um tema que está, obviamente que a tortura ela é vedada, ela é proibida, existe ainda uma lei de tortura, essa lei, a tortura ela vai fazer parte agora do Código Penal, enfim. Mas quando a gente fala de tortura, é interessante que um professor alemão chamado Günter Jacobs, ele começou, a partir do final da década de 90, com uma tese chamada Direito Penal do Inimigo. Ele começa a dividir entre o direito penal do cidadão e o direito penal do inimigo. E seria interessante porque o cidadão seria aquele que teria, em tese, praticado uma infração penal, praticado um crime, todos nós praticamos crime. E só que o cidadão está dentro do nosso ordenamento jurídico. Para ele, cidadão, nós temos que preservar os direitos e as garantias fundamentais. Por outro lado, tem aquilo que o Jacobs, não é a criação dele, porque o inimigo já existia já no Império Romano, mas o Jacobs denominou de inimigo. E interessante que para o inimigo, segundo essa concepção do Jacobs, o inimigo é aquele cara que não quer o nosso ordenamento jurídico. Na verdade, ele quer rasgar o nosso ordenamento jurídico e criar o seu próprio, como é o caso do terrorismo. E foi isso que eu citei no programa passado, a gente dizendo a respeito da tortura oficial. Só que esse direito penal do inimigo, ele começa a cancelar os direitos e garantias fundamentais, porque o raciocínio é o seguinte: se ele é inimigo, se ele não quer o meu ordenamento jurídico, por que ele vai se beneficiar com os meus direitos e as minhas garantias fundamentais? Então começa-se a construir uma doutrina do chamado direito penal do inimigo. Só que, se você quiser trazer paralelos, por exemplo, no Brasil, nós não temos basicamente casos de terrorismo. O nosso problema no Brasil, via de regra, é tráfico de entorpecentes. Mas a gente pode ampliar. Vamos trazer para o Brasil. Imagina que no Brasil uma família tenha sido sequestrada. E aí você encontre dois integrantes dessa quadrilha, você encontra um deles através de uma escuta telefônica, está no grampo, a polícia vai e consegue em tempo real prender essa pessoa. A grande pergunta é: pode esse sequestrador ser, no Brasil, torturado oficialmente para que se descubra o cativeiro? É uma questão complicada, é uma questão difícil. Então, se você for aplicar efetivamente os direitos e garantias fundamentais, está completamente proibida no Brasil a tortura. A polícia ela vai ter que usar de outros meios, de outros instrumentos para que ela possa chegar efetivamente até o lugar no cativeiro. No Brasil, essa discussão ela não pode prosperar, porque a tortura é um ato assim odioso, é um ato insuportável, na verdade. Agora, vocês têm percebido isso, os diários, as televisões têm noticiado quase que diariamente pessoas, ex-torturadores, até com a própria presidente Dilma, que sofreu, nos cárceres aí da ditadura. Então é importante que a gente entenda, por mais que o nosso sentimento queira efetivamente torturar, isso não pode acontecer aqui no Brasil. Isso é um ato que ofende gravemente a dignidade da pessoa humana. Quem quiser entender um pouquinho mais disso que a gente está discutindo, nessa parte geral do direito penal, eu indico esse livro aqui, Curso de Direito Penal. É um dos livros, assim, é um dos 15 livros que eu tenho escritos, é o livro que mais vende, esse livro de parte geral, justamente porque traça essas noções gerais todas. Quem quiser entrar em contato comigo é rogerio.greco@terra.com.br ou no meu site, rogeriogreco.com.br, ou no site da Editora Ímpetos, editoraimpetos.com.br. Até o próximo Direito Nosso Cada Dia. O Direito Nosso de Cada Dia. Oferecimento: Ímpetos, uma editora inteligente e de alma jovem.